Este é um mundo onde a ciência e a magia andam lado a lado. Algumas pessoas buscam magia poderosa enquanto outras a ciência. Já nosso protagonista Blair é um matemático que veio de um mundo diferente. Ele possui não apenas magia, mas também ciência. Agora ele abre as portas para um novo mundo. A história começa com a tentativa do protagonista Blair de acordar. Ele abre os olhos à força tentando se localizar no espaço. Alguém está chamando o nome dele, mas o cara ainda não entende totalmente onde ele está. Os alunos ao redor estão rindo. Alguns deles estão zombando, perguntando como um ser tão estúpido ainda está estudando com eles. Blair ainda não se recuperou totalmente do sono para entender o que querem dele, e por que está sendo repreendido novamente. Quando a realidade atinge o cara, ele ainda não acredita no que está acontecendo, então mentalmente assume que isso é um sonho. Ele examina as pessoas na sala em estado de choque. Ele vê uma garota sentada ao seu lado, que o puxa pela manga de seu moletom e diz que a professora Britney está chamando ele novamente. O cara olha para a professora maravilhado com sua beleza, já Britney olha para ele com óbvia raiva e irritação. Ela o cerca dizendo que ele dormiu tanto que esqueceu onde estava. O protagonista fica surpreso que a professora deles realmente se pareça com isso. Britney puxa pela orelha e o manda para responder às questões da lousa. Ela espera que ele lembre que não dá para dormir nas aulas, principalmente se levarmos em conta a importância da matemática. Blair tem uma dor de ouvido agora, mas essa é uma lição para preparar ele para o futuro. Enquanto o cara percebe que a tarefa que está enfrentando é muito difícil, a professora continua a queimá-lo com um olhar. Um exemplo aparentemente simples de adicionar números de 1 a 100 está escrito no quadro. No entanto, para resolvê-lo você precisa aplicar alguma teoria, aquela teoria que o protagonista esqueceu. Com um giz na mão, ele fecha os olhos para maior concentração, e os dedos médio e indicador da outra mão repousam contra a testa dele. Sua tentativa de fazer um olhar inteligente se transforma em um fracasso porque a professora imediatamente vê que seu aluno não pode resolver o exemplo. Ela pede para resolver em casa e levar no dia seguinte antes das aulas para conferir. Ela avisa que esse será seu castigo por dormir em sala de aula. Um dos alunos ri dizendo que o protagonista precisa de 3 dias para resolver um problema. O aluno sentado à sua frente fala que a matemática é a ciência mais importante, então como tal idiota igual ao Blair vai ter a capacidade de fazê-lo? Essas frases são acompanhadas de risos universais. A professora ficou perplexa pois é surpreendida pela autoconfiança de Blair que vai até a lousa. O protagonista escreve a resposta correta após o sinal de igual, chocando agradavelmente Britney que acha que isso é impossível. A menina tapa a boca de espanto com a palma da mão. O protagonista, como se nada tivesse acontecido, pede para ir ao banheiro. Ele não recebe permissão imediatamente porque Britney ainda não entendeu o que aconteceu. Um sussurro atravessa a classe. Ninguém pode acreditar que Blair foi capaz de resolver o problema. Alguém até presume que o cara escreveu um número aleatório, mas a professora tem pressa em confirmar, e a resposta dada por Blair está absolutamente correta. Ela quase não acredita nisso. Quando o protagonista está no corredor, um grito de surpresa vem da sala de aula. Todos estão surpresos que ele foi capaz de resolver esse problema tão rapidamente, quando até mesmo a professora precisou de várias horas. O protagonista fala que isso não é nenhum problema de progressão aritmética. Foi nesse momento que ele percebeu que algo havia mudado. Quando percebeu, caiu de joelhos espantado. Na verdade, o nosso protagonista Blair era um professor de matemática chamado Shen Lu, que se dedicou inteiramente ao estudo desta ciência. Depois de se formar na universidade, trabalhou incansavelmente como professor por muitos anos. No ano que vem ele receberia um título acadêmico superior. Uma imagem surgiu em sua cabeça de como ele estava na frente dos alunos, tendo pintado um exemplo complexo de trigonometria e pedindo que escrevessem mais rápido. O protagonista começou a chorar muito e se perguntou como isso era possível. Ele só foi tirar um cochilo durante o exame e simplesmente foi parar em outro mundo. Ele pediu a Newton que o ajudasse, mas aceitando que isso não era científico e que tal coisa só poderia acontecer em uma história em quadrinhos. Na verdade, Newton claramente tinha coisas mais importantes a fazer. Nessa nova vida, Shen Lu assumiu o corpo de um menino chamado Blair, e este garoto é um zero completo em matemática. Toda a turma o chama de tolo,
e se levarmos em conta o que aconteceu em sala de aula entendemos o motivo. A matemática é muito respeitada como ciência neste mundo, mas o nível de conhecimento aqui é bastante baixo. Mesmo um aluno do ensino fundamental poderia facilmente encontrar a resposta para o problema que a professora deu. Blair decidiu que se não pudesse voltar atrás, se tornaria o melhor matemático deste mundo. Seus olhos brilharam diante do pensamento. O cara inspirado caminhou pelo corredor, prometendo acender o topo dessa ciência, mesmo em outro mundo. Com as mãos nos bolsos ele cantou uma melodia e não prestou atenção em nada, até se deparar com uma garota desconhecida que apareceu de alguma forma inesperadamente. Havia algum tipo de força entre eles que os fazia cair. Inicialmente o prota não percebeu que uma garota estava deitada sob ele, e sua mão foi colocada no joelho dela, mas Blair logo se apressou em pedir desculpas. A garota estava muito constrangida e o prota pulou para longe dela. Como um verdadeiro cavalheiro ele desviou o olhar e estendeu a mão para ajudar a menina, e durante todo esse tempo continuou a pedir perdão, esclarecendo que não queria tal situação. No entanto, a menina se levantou e segurando sua saia ficou indignada por ele tê-la derrubado de novo, mas o protagonista ficou surpreso por ela conhecê-lo. Acontece que mais cedo na cerimônia de admissão, por causa dele, ela caiu na mesma posição. A menina continuou a gritar com ele, lembrando de que o mesmo a havia envergonhado na frente de toda a escola e que ela se lembrava de seu rosto para sempre. Ela também tinha certeza de que desta vez Blair havia feito de propósito, então o chamou de idiota. O protagonista sorria nervoso, supondo que tivesse tido problemas, embora ele mesmo não entendesse o que estava acontecendo e tinha certeza de que era vítima, já que a própria menina bateu nele. Ele esclareceu que não estava vigiando ninguém e também perguntou cautelosamente se ela havia esbarrado nele. A garota estava no limite e começou a cantar algum tipo de encantamento, convocando o elemento fogo deste mundo para ouvir sua ordem. A chama instantaneamente se agarrou ao corpo da menina que cruzou as mãos em uma técnica especial. No entanto, o fogo rapidamente desapareceu. O assustado Blair respirou aliviado e a ingenuidade da mulher o fez relaxar. O protagonista mandou ela olhar para ele e começou a recitar um feitiço fictício, chamando-se o antigo deus das trevas. Ele agitou os braços em direções diferentes irritando ainda mais a menina, só que agora a chama acendeu novamente na mão da menina. Blair ficou realmente assustado, e ela balançou a mesma mão o chamando de idiota. O protagonista imediatamente lembrou que a magia é um pré-requisito nesse mundo, e ele ficou espantado por ter acabado de se mudar para cá e bolas de fogo já estavam sendo jogadas contra ele. Já não sabia mais o que fazer, o desespero era visível em seu rosto. O rapaz pediu para a garota parar, mas ela estava determinada a querer que o sem-vergonha fosse punido. A garota estava pronta para lançar uma bola de fogo contra ele quando Blair percebeu e se curvou. Ele admitiu sua grosseria pedindo para aceitar suas mais profundas desculpas. Então a menina diminuiu a velocidade olhando desconfiada para o cara, que pensava que um homem de verdade sempre poderia se adaptar. A decepção tomou conta da menina e o fogo em sua mão desapareceu. Ela suspirou forte, e fechando os olhos explicou com aborrecimento que um pedido de desculpas não adiantaria, só que agora o prota conseguiu escapar. A garota, não vendo mais o culpado na sua frente, ficou ainda mais irritada. Enquanto isso Blair já estava fora de si, ele ficou surpreso e horrorizado com o fato de que ciência e magia existem juntas neste mundo. De repente teve uma dor de cabeça, o cara caiu de joelhos sem entender o que estava acontecendo. Lembranças de sua infância como Blair começaram a surgir em sua mente. Um garotinho está chamando o pai e segurando a ponta do vestido de sua mãe. Eles estão sendo informados de que o general, seu pai, deu sua vida pela pátria. Naquele dia estava chovendo, a mãe tenta acalmar sua tristeza e recebe algum tipo de caixa. Agora eles têm que se mudar da mansão para um apartamento comum. Os vizinhos sussurram que essa menina é de uma família aristocrática, no entanto esse fato é imediatamente contestado. Alguém diz que a aristocracia está fora de questão porque após a partida de seu marido, eles ficaram tão pobres que têm que trabalhar. Mas a mãe e Blair não desistem tão facilmente. Alguns anos mais tarde, ele adolescente traz uma boa notícia para sua mãe. Ele foi aceito na Academia Donas. Ela estava muito feliz pelo filho,
mas o avisou que seria necessário estudar bem lá. Blair fala para não se preocupar porque ele já era um adulto. Sua mãe via nele seu próprio marido, ele era muito parecido com seu próprio pai. Ela ficou surpresa com o quanto Blair havia crescido, mas não poderia ser tão simples assim. Na academia os professores foram rigorosos com ele. Um deles avisou que se Blair passasse muito tempo lidando com o livro, ele não teria permissão para dormir lá. O rapaz prometeu devolver sua antiga honra à família, então ele começou a estudar muito. Claro que nem tudo era tão simples, seus colegas de classe apenas riam dele, falando pelas costas que Blair não tinha talento para magia porque ele não podia fazer uma única bola de fogo. Todo mundo tirava sarro dele porque o cara não conseguia dominar uma coisa tão simples. O protagonista ficou extremamente triste quando, em vez de uma bola de fogo, apenas fumaça apareceu em sua mão. Os adolescentes são criaturas malignas. Eles também sussurraram sobre a condição financeira da família do menino e que ninguém os contrataria nem mesmo como serventes. Eles eram tão ruins que muitas vezes mencionaram a provável expulsão de Blair da academia por causa de sua mediocridade em matemática. Eles também falavam que se não fosse a glória de seu falecido pai, ele não teria entrado aqui. Um jovem de cabelos pretos com olhos castanhos disse a todos que Blair era imundo. O próprio garoto começou a duvidar de si mesmo e de suas habilidades, pedindo desculpas mentalmente aos pais por ser inútil. Nesse momento as lembranças foram interrompidas pela menina que estava sentada ao seu lado. Na sala de aula entre todos eles, ela era a mais agradável em termos de atitude com o protagonista. A garota estava claramente preocupada, perguntando o que tinha acontecido com ele. Blair abriu os olhos e olhou para Jasmine sem entender como ela o encontrou. Ela deu a mão, lembrando com um sorriso que havia uma lição sobre a teoria da magia lá embaixo. O cara não esperava que alguém se preocupasse com ele, mas aceitou a ajuda, depois agradeceu à menina. De repente o prota se animou depois que ele soube da história de Blair, e pensou que agora o garoto entende tudo. Enquanto isso, na sala o professor iniciou a aula, explicando o básico deste mundo. As pessoas são divididas em magos natos e as pessoas comuns. Tanto a magia quanto a ciência são muito importantes, e esta academia é uma das maiores que tem aqui. A magia é baseada em 4 elementos: terra, fogo, vento e água. São os 4 elementos mágicos. Os magos usam feitiços e gestos com as mãos, assim como o poder espiritual para controlar os elementos, mas para usar magia você precisa de habilidades naturais. A lição está chegando rapidamente ao fim. Alguém reclama que o professor não pode fazer nada além de dar aula no livro didático e isso é muito chato. Após a lição, o protagonista aborda o professor com uma pergunta: se a magia é realmente impossível de dominar sem habilidade natural. Acontece que essa não é a primeira vez que ele pergunta isso. E a resposta continua a mesma: é impossível controlar elementos sem a habilidade. Os colegas voltam a rir, afinal ele tenta todas as lições, mas não adianta fazer tudo isso sem talento. Um estranho sai em defesa do cara e o tranquiliza, dizendo que se ele não se formar nada de terrível acontecerá, porque no futuro ele poderá trabalhar na propriedade de seu pai. Com a mão no seu ombro, ele olha para os infratores com irritação. Finalmente o protagonista se lembra de seu defensor. O nome dele é Toby e era o único amigo de Blair. Toby parece tratá-lo bem. O amigo sorri e vai embora se despedindo. Blair também se despede. O cara sente os olhos de Jasmine nele, então pergunta o que ela quer, mas a garota balança a cabeça negativamente. Ele acha que ela está muito preocupada com ele. Jasmine avisa que a professora pediu que ele fosse ao seu escritório depois da escola, e o cara promete ir. A menina parece estranha. O prota viu muitas vezes hoje e ela parece querer lhe dizer algo, mas ele ainda está mais preocupado que apesar de seu excelente conhecimento em matemática, ele não tem a capacidade de magia. O protagonista não acredita que ele tenha sido um trouxa desde o nascimento, então decide tentar um feitiço que ouviu da garota que queria jogar uma bola de fogo nele. Ele repete as palavras e os movimentos, mas nada acontece. A decepção envolve Blair por um curto período de tempo, mas logo uma chama rompe de seu punho. Ele não podia acreditar que uma bola de fogo tinha realmente aparecido em sua mão.
Blair tinha certeza de que tal coisa era simplesmente impossível, porque o corpo em que ele estava não deveria ter nenhuma habilidade mágica. Mas isso não o impediu de brincar um pouco. Enquanto brincava com o fogo, ele olhou para o coágulo de magia em sua palma e supôs que os canais haviam se aberto quando ele atravessou o espaço para este mundo. Logo começou a suar frio quando se lembrou que a professora queria falar com ele. Depois de bater na porta e ouvir permissão para entrar de lá, Blair entrou e acidentalmente deu seu nome verdadeiro. Britney estava ao lado de sua mesa e pediu que não prestasse atenção em como ela estava. A professora explicou que gostava de ficar assim às vezes para se concentrar em seus cálculos. O protagonista pediu desculpas por ter se atrasado e perguntou por que foi chamado. A professora mandou sentar-se. O cara estava perdido, mas obedientemente sentou em sua cadeira. A professora colocou um monte de folhas de papel em branco e uma caneta na frente. Ela escreveu um exemplo e disse que precisava encontrar a soma dos números de 1 a 79. Ela também avisou que ficaria fora para que Blair pudesse tomar seu tempo e se concentrar na tarefa. No entanto, antes que ela pudesse sair, o rapaz já tinha terminado e o resultado era 3.160. Britney ficou espantada pedindo que ele repetisse o que disse, e Blair respondeu novamente. A professora correu até ele perguntando como ele fez isso, porque ela estava resolvendo esse exemplo há muito tempo. Ela também presumiu que ele tinha visto esse exemplo de exame, mas imediatamente descartou essa opção porque ela escolheu o número 79 por acaso. O protagonista nervosamente desviou o olhar, perguntando se ela realmente queria saber como ele fez. Agora ele tinha que inventar algo urgentemente. A professora amenizou a pressão dizendo que estava muito curiosa sobre como o cara consegue resolver esses exemplos tão rapidamente. Blair prometeu contar tudo, embora mentalmente se perguntasse se essa professora era tão tola por natureza. Ambos instantaneamente se tornaram sérios. O cara disse que viu o processo de resolução do problema pela professora, pois ela realiza cálculos adicionando números um por um. E isso não é apenas uma perda de tempo, mas também uma oportunidade de cometer um erro, por mais que ela pensasse que estava tudo certo da sua maneira. Britney respondeu que este era o tópico da última lição, e que a matemática neste mundo está em um nível bastante baixo e ela pensou que essa era a única maneira de resolver este exemplo. Blair, com um sorriso confiante, garantiu que ela estava errada sobre isso. Porque o problema tem uma segunda solução. Primeiro você precisa encontrar um padrão, primeiro número e último número, segundo número e penúltimo, e assim por diante. Então, quando somados, o resultado é 80. O protagonista perguntou a Britney quantos desses números somariam 80. Ela rapidamente percebeu que eram 39. Blair a elogiou pela resposta correta e, por hábito de ser um professor na sua vida passada, mandou que ela sentasse. A professora não entendia nada, mas também não se importou com isso. O principal é que a tarefa passou de uma adição complexa para uma multiplicação fácil. O protagonista continuou explicando que não devemos esquecer o número 100 par 40. Como resultado, usando este método você pode encontrar uma solução com muita facilidade e rapidez. Britney sorriu com a explicação. Lhe pareceu que esse método também poderia ser melhorado. Ela concordou porque em um bloco de números a partir do segundo cada um difere pelo mesmo número que o anterior, então eles podem ser descritos por uma fórmula simples. Ele escreveu uma fórmula para somar a progressão aritmética em uma folha. Ela ficou sem palavras diante de tais explicações. O protagonista acenou pensando que a matemática da escola primária de seu mundo original é mais difícil. A professora de repente ficou séria, perguntando se ele havia inventado esse método. Blair, tentando sair disso, falou que era mais fácil resolver dessa forma. De qualquer maneira, ela não teria entendido nada se ele tivesse falado o nome do inventor dessa fórmula. Britney o pegou pela mão chamando de gênio e dizendo que se ele continuar a fazer isso, um futuro brilhante o espera. Blair estava confuso e a professora pediu desculpas pela empolgação. Ela perguntou se o rapaz queria se tornar um excelente matemático, mas ele recusou dizendo que queria se tornar um mágico excepcional. Britney não entendeu porque ele é muito talentoso em matemática. Ela considera uma bênção que não deveria ser colocado em vão. Ela também sabe que o protagonista não tem habilidade para magia. Então se tornar um matemático pode assumir uma posição decente na sociedade.
Ela tinha certeza de que ele deveria escolher matemática, não magia. O protagonista tirou a mão de seu alcance, pediu desculpas e disse que ainda queria se tornar um mágico. Ele pensou que se apresentasse algumas teorias a este mundo, ele imediatamente se tornaria um grande matemático. Esse caminho é bastante fácil para ele, mas dessa forma ele só passará as descobertas de outras pessoas como suas, transferindo os frutos de grandes cientistas para este mundo. A magia o atrai muito mais do que a fama de um matemático. Britney o chamou para fazer uma aposta, já que ele quer se tornar um mágico. Em poucos dias haverá um exame mágico, e este exame finalmente decidirá quem pode ficar na academia. O prota combinou que seria expulso se falhasse. A aposta de Britney seria assim: se ele passar no exame ela não vai mais convencê-lo a ser matemático, mas se não passar, então ele vai se candidatar a professor assistente e continuar na academia. Mas nesse caso Blair também precisaria desistir da magia e estudar matemática. A professora tinha certeza que o cara perderia por causa de sua falta de habilidades mágicas. Blair concordou com a aposta. Andando pelo corredor ele lembrou como a professora é persistente. Ele relembrou o momento em que Britney pediu para não esquecer a disputa. O cara caminhava pelo corredor quando acidentalmente esbarrou em alguém. Ele imediatamente se lembrou daquela garota que ele havia arruinado no primeiro dia na academia. A garota o agarrou pelo pescoço de seu moletom chamando de sem vergonha e balançou a mão como se fosse atacar. No entanto ela começou a recitar o mesmo feitiço para a bola de fogo, o que fez com que Blair escapasse. A menina ficou indignada porque ele fugiu novamente, até tentou encontrá-lo com os olhos, mas foi tudo em vão. O protagonista tenta recuperar o fôlego, pensando que se ele não corresse tão rápido, ele já teria sido transformado em cinzas. Enquanto isso, a garota cujo nome é Isabela chega à classe de Britney. A professora percebe seu descontentamento e por isso pergunta o que aconteceu com ela. A menina admite que encontrou um rapaz idiota 2 vezes no mesmo dia. Britney tem certeza de que o azarado é quem encontra a garota. Isabela promete jogar uma bola de fogo nele na próxima vez que se encontrarem, a professora relembrando que essa garotinha sempre foi assim. Depois disso a menina se apressa para entregar a tarefa que resolveu, e disse à professora que fez tudo em apenas meia-noite. Ela se gabou sugerindo que agora estava resolvendo problemas mais rápido. A professora elogiou, admitindo que a menina realmente resolveu o problema mais rápido do que ela. Mas ainda assim a professora mencionou Blair, que resolveu a mesma tarefa em apenas 1 minuto. Isabela ficou horrorizada porque tinha certeza de que tal coisa era simplesmente impossível. Além disso ela falou que não conhecia esse aluno. A professora confirmou que isso é de fato possível, então iria mostrar a solução do protagonista que ela viu pela primeira vez. Primeiro você precisa encontrar o padrão, então a professora continuou explicando exatamente como Blair havia lhe ensinado. Isabela, ouvindo tudo e tentando entender cada ação, estava coberta de suor, não havia limite para sua surpresa. No final, Britney escreveu uma forma simplificada de progressão aritmética. Isabela ficou espantada que também fosse possível resolver o problema dessa maneira. A professora admitiu que ela mesma ficou surpresa com a presença de um matemático tão talentoso em sua academia. Os olhos de Isabela brilharam e ela expressou seu desejo de conhecer esse gênio. A professora se sentiu incomodada com o olhar, mas concordou. Isabela vai em busca do gênio da matemática, então ela invade uma das salas de aula com um chute. Todos olham para a encrenqueira. E então ela chama o nome do cara que está procurando, perguntando se ele está estudando neste grupo. Ela está determinada a conhecê-lo. Toby estava pronto para falar, mas ele foi imediatamente beliscado em sua perna. O cara estava se escondendo e pediu para que ele não falasse. Depois o amigo inventou uma história que o protagonista viajou a negócios. A menina sentada ao lado olhou para eles com medo. Isabela pediu que Toby dissesse ao rapaz quando voltasse que queria falar com ele porque tinham negócios para tratar juntos. Toby prometeu passar a informação, e todos os alunos olharam desconfiados para Blair, que havia se arrastado para fora por baixo da mesa. O protagonista perguntou ao amigo por que todos estavam assim, mas Toby se apressou pedindo para ele dizer o que tinha acontecido entre ele e Isabela. Blair finalmente descobriu o nome daquela pessoa que ele estava constantemente correndo.
Toby olhou para o amigo com reprovação, perguntando se ele realmente não estava interessado em nada além de livros e trabalho de meio período. Blair ficou assustado perguntando quem era essa Isabela. Toby explicou que a garota tem muitos fãs que não perdoarão o cara se descobrirem que ele de alguma forma a ofendeu. O amigo era absolutamente sério, mas as palavras de Toby não o assustaram em nada. O cara estava convencido de que esta é a Academia Street Donas, e os fãs de Isabela não podem fazer o que eles quiserem. Toby ironizou que ele não sabe nem o nome da própria academia, e pediu para dizer onde seu campus está localizado. Depois de pensar um pouco, o protagonista com muito esforço respondeu que ficava na cidade de Apolo. Toby exalou aliviado. Ele pensou que Blair estava fingindo ser um tolo, mas agora ele estava convencido de que ele era realmente um tolo. Então Toby explicou que Isabela era a filha do prefeito de Apolo. Blair finalmente percebeu no que havia se metido, então perguntou ao amigo se Isabela o perdoaria se ele pedisse desculpas. Alguns alunos ouvindo a conversa exclamaram que Blair não queria ficar na academia, já que ousou entrar em conflito com Isabela. Os dois amigos ficaram tensos e viraram-se na direção de quem o disse. O cara continuou dizendo que uma mediocridade como Blair não deveria ter durado nem dias em sua academia. O homem e seu capanga seguiram em sua direção. O protagonista lembrou que um dos caras é batedor, e ele sempre o ofende. Toby perguntou se ele estava fazendo isso de propósito. Blair achou que o batedor estava certo, embora além de magia, matemática, filosofia, história e outras coisas são estudadas na academia. E se você não pode se tornar um mágico, você pode se tornar um cientista e ter a mesma posição respeitada na sociedade. No entanto, em uma instituição educacional de tal nível como a academia, os graduados devem ter pelo menos algum mágico, afinal todos os alunos terão que passar no exame, e aqueles que forem reprovados serão expulsos. Na verdade, o exame de magia é bastante simples e todos os alunos podem facilmente passá-lo. Mas o prota não é absolutamente dotado de habilidade mágica, então para ele este exame é o fim de seus estudos na academia. Não surpreende que a professora tenha decidido argumentar sobre a aprovação. O jeito de Blair enfureceu o batedor, que deu um soco na mesa. Ele perguntou irritado se não estavam ouvindo ele. Então o batedor chama Blair de órfão. O prota e seu amigo instantaneamente ficaram sérios. Toby perguntou se o batedor queria lutar. O Imen respondeu se ele se importava. Toby corajosamente declarou que Blair era seu amigo. Então os assuntos dele também eram de seu interesse. O batedor e Toby começaram a se encarar, e Toby disse que mostraria do que era capaz se o valentão quisesse lutar, mas o cara apenas saiu dizendo que se lembraria disso. Finalmente ele e seu capanga deixaram a sala de aula. Blair mentalmente lembrou que ele não achava Toby muito confiável, mas naquele momento ele se mostrou um amigo leal. O protagonista confiante questionou se Toby iria ajudá-lo se Isabela o incomodasse. O amigo concordou com um sorriso, e Blair ficou petrificado com tal declaração. Alguns dias depois o exame de magia veio, e os professores vão testar a técnica de bolas de fogo. Os alunos reprovados no exame não poderão continuar seus estudos na academia, e como bolas de fogo são magias básicas, o professor garantiu que todos os alunos vão lidar com essa tarefa. Eles precisarão ficar atrás da linha e acertar o alvo com uma bola de fogo. O batedor foi o primeiro. Ele leu o feitiço necessário e acertou o alvo. Imediatamente foi elogiado e aprovado. Em seguida, os alunos se revezaram para fazer o exame. O batedor não podia perder o momento e disse a Blair para aproveitar os últimos minutos na academia. Toby mandou ele calar a boca, e foi chamado em seguida. A bola de Toby era muito pequena e não chegou ao alvo. Todos sentiram pena do cara falando sobre o quanto ele tentou, mas Toby estava feliz por ele ter passado. O professor olhou para ele desconfiado. O próximo deveria ser Blair. O professor disse que ele não tinha dom para magia, por isso não conseguia nem criar uma bola de fogo. O protagonista ficou visivelmente desanimado pelas suas palavras, mas o professor só não queria enganá-lo. Então resolveu anunciar que todos haviam passado no teste e logo queria terminar a prova, mas o batedor interrompeu seu discurso dizendo ao professor que tinha faltado um. Em seguida ele apontou para Blair, que ainda não havia passado no exame.
Toby estava preocupado com seu amigo que estava congelado como uma estátua. O professor, segurando o bigode, perguntou a Blair se ele faria o exame. O batedor provocou o cara dizendo que ele, sendo um estudante da academia de magia, era obrigado a fazer o exame de magia. O capanga gritou que Blair era um cretino e que seria expulso. Tudo isso acompanhado de risadas, e algumas pessoas se aproximaram só para ver o protagonista sendo expulso. O professor olhou para ele com simpatia. Toby apoiou o amigo colocando a mão em seu ombro. Ele disse para não prestar atenção nos alunos porque eles só queriam tirar sarro de alguém. Blair estava confiante e disse ao professor Anthony que tentaria. Todo mundo olhava para o cara achando que ele era louco. O batedor riu dele perguntando se ele realmente esperava que algum tipo de milagre iria acontecer. Alguém respondeu que o cara simplesmente não aceitava sua mediocridade. A professora Britney olhou para o aluno com preocupação. Anthony disse a todos para se acalmarem. Tirando o chapéu, ele perguntou a Blair se ele realmente queria fazer o exame. O cara disse que queria e uma confiança inabalável podia ser vista em seus olhos. O professor deu a ordem para começar, embora feitiços e gestos com as mãos não sejam necessários, mas por uma questão de visibilidade ele decidiu fazer. A fumaça soprava em todas as direções, o que fazia com que os alunos cobrissem o rosto com as mãos. Mas nenhuma mágica saiu da mão de Blair. Isso fez com que os alunos antes assustados começassem a rir, brincando que ele era muito poderoso. O protagonista repetiu a última frase do feitiço, e por fim conseguiu uma enorme bola de fogo que voou de suas palmas. Não apenas atingiu o alvo como o envolveu completamente em chamas. Todos ficaram chocados porque Blair nunca tinha sido capaz de fazer nada, antes que os alunos caíssem pasmo tentando digerir o que havia acontecido em suas cabeças. O alvo caiu todo destruído. O professor Anthony anunciou que Blair havia passado no exame. O batedor gaguejou que era impossível, enquanto Toby agarrou seu amigo esfregando o topo de sua cabeça e sorriu notando que Blair estava escondendo seu talento todo esse tempo. O professor Anthony pediu ao cara para se aproximar dele e Britney estava tentando descobrir como ele conseguiu fazer isso. Ela tinha certeza de que ele seria reprovado no exame. O professor esclareceu que Blair treinava com os livros todos os dias, portanto, ele acabou conseguindo criar uma bola de fogo. O protagonista concordou. Anthony continuou dizendo que essa magia é um presente dos deuses. Mesmo os magos antigos usam gestos e feitiços para liberar suas habilidades. E aqueles que foram privados do dom foram chamados de deuses abandonados. Há muitas dessas pessoas e Blair é uma delas. Agora os deuses o recompensaram com suas habilidades, o que é muito raro. Além disso, o rapaz mostrou excelente velocidade e força no exame. O professor Anthony disse que ele tem um enorme potencial para um bruxo. O protagonista lembrou que da última vez ele foi tão persuadido a estudar matemática e agora aparentemente vão fazer o mesmo com magia. Blair agradeceu o elogio do professor e disse que quando veio a este mundo pela primeira vez estava muito interessado em magia, mas agora quer voltar ao seu mundo. O professor não entendia de que tipo de mundo ele estava falando, então perguntou do que ele estava falando. O prota ficou com medo de ter desabafado demais e entrou em pânico. Logo apressou-se a pedir desculpas e desviando o olhar disse que tinha lido livros sobre magia, então ele estava falando todo tipo de bobagem. O protagonista mentalmente se chamava de tolo. O professor concordou que Blair estava se saindo muito bem. Anthony acrescentou que o outro mundo que o cara mencionou era provavelmente das lendas sobre o Santo Mestre. Ele pensou nisso assumindo que a Majestade Sagrada é o mais alto posto de magos. Segundo a lenda, uma vez havia um Santo Mestre que podia controlar o espaço, rasgá-lo e ir para outro, mas isso é apenas uma lenda e todos sabem perfeitamente que os deuses criaram apenas o seu mundo, e não há outro governante. O protagonista repetiu as palavras do professor Anthony sobre a gestão do espaço e sua ruptura sobre viajar para outro mundo. Blair agarrou o professor pelos ombros, que não entendia o que estava acontecendo, então ele disse que deveria se tornar um Santo Mestre. Depois do exame de magia, a academia anunciou alguns dias de folga. Durante este tempo, Prota olhou para quase todos os livros sobre magia na biblioteca. Os mágicos neste mundo são divididos em 7 níveis: mago sagrado, grande mago, mago, grande mágico, avançado, intermediário, principiante. O último é o nível mais alto e que é mencionado nas lendas.
Suas habilidades mágicas são descritas em livros antigos, mas atualmente não há mais pessoas que os tenham visto. Em muitos livros mencionam que os magos sagrados poderiam rasgar o espaço e se mover entre mundos, mas agora todos pensam que não há outro mundo e a magia do espaço é apenas uma lenda, mas sabemos que Blair foi capaz de se mover. Então a magia do espaço ainda deve estar lá e está a sua única esperança dele voltar para seu mundo. O professor Anthony não acredita na magia do espaço, então não se pode obter muitas informações dele. Blair foi distraído por um velho administrador, que perguntou com um sorriso gentil se Blair ainda estava lendo. O protagonista pediu desculpas e saiu sentindo dores na lombar, mãos e pés trêmulos. Ele não esperava que fosse tão difícil trabalhar na biblioteca. O cansaço universal se refletiu em seu rosto. Blair entrou na sala onde estava tendo uma aula, e movendo as pernas caminhou até seu assento. As pessoas conversavam sobre sua bola de fogo ser a maior que já viram. Até mesmo o professor Anthony não conseguia fazer uma bola tão grande. Eles não podiam acreditar que Blair estava escondendo suas habilidades todo esse tempo. Uma menina notou sua beleza, que não havia notado antes, e não era surpresa que Isabela estava procurando por ele. O protagonista estava pronto para abandonar o local. A garota estava sentada em um dos assentos e ele não entendia o que Isabela estava fazendo ali, então ele esperava que ela não o notasse, mas infelizmente ela o chamou dizendo que não sabia que ele era o mesmo Blair. O cara estava envergonhado garantindo a Isabela que era apenas um mal-entendido. Ela o chamou de suspeito e mandou que ele se calasse. Os olhos dos alunos estavam voltados para eles. Blair esperava que a garota não organizasse um confronto direto na plateia, mas ela já havia começado a lançar um feitiço. Isabela estava pronta para lançar uma bola de fogo contra ele, que se cobriu com as mãos pronto para dizer adeus à vida, mas nada aconteceu. O protagonista abriu os olhos e viu que Britney estava segurando a mão da menina, que continha uma bola de fogo. A menina olhou culpada para a professora, que decepcionada perguntou por que ela estava usando magia na plateia. A menina quis explicar que a culpa de tudo era de Blair, mas a professora não a ouviu e mandou que ficasse em silêncio. A professora chamou Blair para seu escritório, dizendo que estava apenas procurando por ele e chamou Isabela também. O cara já exalava alívio. O batedor sentou-se e pensou que Blair era apenas um idiota que não entendia o que tinha acontecido com ele. Enquanto isso, no escritório da professora, ela explicava as situações constrangedoras que haviam acontecido entre ele e Isabela. Blair também ofereceu suas mais profundas desculpas, pedindo perdão. Britney concordou com as palavras dele dizendo que o protagonista era confiável e tudo isso era um mal-entendido. Ela também pediu a Isabela para não argumentar, e a menina concordou em perdoá-lo apenas por causa das palavras da professora. Britney disse ter visto Blair no exame e superou todas as suas expectativas. Sendo assim, ele venceu a discussão, então a professora prometeu que não insistiria mais. No entanto, ela pediu para ele explicar como fez isso pela primeira vez em sua vida. Blair viu como uma pessoa que não tinha um dom em magia. De repente ele parou de falar e desviou a resposta dizendo que ele tinha apenas sorte. Já que Blair não queria dizer a verdade, ela não o forçou e disse para perguntar o que ele queria e ela vai ajudar no que puder. O protagonista perguntou se gestos e feitiços eram precisos para liberar o elemento. Isabela, sentada ao seu lado, riu dizendo que até as crianças sabem que tanto gestos quanto feitiços são necessários para invocar um elemento. O protagonista olhou para ela com olhos arregalados. Ele perguntou à professora se todos os magos precisavam e se havia alguma exceção às regras. Britney respondeu que mesmo os magos mais fortes precisam de feitiços e gestos. Mas quanto mais eles entendem o elemento, menos tempo eles levarem. A magia é um presente dos deuses. Foram eles que ensinaram as pessoas a usar gestos e feitiços para invocar elementos. Foi assim que a magia foi passada de geração em geração, para invocar o elemento sem tudo isso, você precisa ter a iluminação divina. Isabela perguntou com um sorriso porque a professora foi tão séria em responder uma pergunta estúpida. Enquanto isso, o prota pensou que devido à sua chegada de outro mundo, os deuses locais poderiam tê-lo ignorado. Tudo isso era conhecimento básico de magia, e se Blair quer se tornar um mágico, então ele deve começar com um estudo mais profundo da teoria. A professora o chamou para um assunto mais importante. Ela lhe entregou um pergaminho e ele perguntou sobre o que era. Isabela se surpreendeu que ele nem sabe o que é o boletim científico.
o boletim científico estão colocados todos os trabalhos científicos mais importantes. A menina ficou surpresa ao ver o nome que tinha no boletim científico. A professora descobriu o método de soma que o prota mostrou a ela, e até escreveu um papel sobre isso, já que foi Blair quem propôs esse método, então seu nome também deveria estar lá. O cara pensou com desagrado que seria melhor pagar dinheiro do que escrever o nome dele no boletim, porque ele trabalha na biblioteca todos os dias por 1 centavo ou até mesmo por comida, ele nem sempre tem o suficiente. Britney quase se esqueceu de lhe dar o prêmio de publicação 50 prata, mesmo que isso não seja nada comparado à fama científica, a professora decidiu que seria melhor para Blair conseguir esse dinheiro. Ele ficou impressionado com tal recompensa porque na biblioteca ele estava quase indo de base por 2 peças de prata por mês. Por uma questão de educação, o prota disse que a professora também tinha metade do mérito. Imediatamente a professora concordou. Então ela derramou 25 peças de prata para ela. Ela mesma achou que como o cara era tão gentil ela não iria ofendê-lo. O protagonista torceu o rosto sem entender o porquê disso, afinal ele só falou tudo por educação, e Britney levou tudo ao pé da letra. Ele perdeu 25 moedas de prata por uma frase. Parece que está na hora dele aprender a manter a boca fechada. Blair pensou com decepção que era hora dele deixar este belo mundo, mas agora ele viu uma luz, então decidiu verificar com a professora se 50 peças de prata são para cada publicação do boletim. Britney não pensou nisso, mas provavelmente cada artigo impresso no jornal vale 50 peças de prata. Blair disse com um sorriso que teve uma ideia. Ele pensava que o número do conjunto a partir do segundo termo e a razão de cada termo anterior é igual a um valor constante. O protagonista conhecia perfeitamente a fórmula de soma de progressão geométrica, mas decidiu forçar Britney escrevendo tudo no quadro negro. Ela perguntou com um olhar inteligente se ele estava se referindo ao mistério de House. Mas Blair não entendia o que estava sendo dito. O mistério de House é um problema matemático colocado pelo matemático House. House tem 7 esposas, e cada esposa tem 7 bolsas, cada bolsa continha 7 gatos, e cada gato teve 7 filhos. O protagonista concordou que não há tantos números nesse problema e se você somá-los você pode obter a resposta, mas se houver mais números, então outro método de solução ajudaria muito. Neste caso, a professora pergunta se ele pode resolver o quebra-cabeça de House de outra maneira. Blair, confiante, respondeu que tinha algumas ideias. Os olhos de Britney brilharam e ela agarrou o aluno pelas mãos, depois se ofereceu para trabalhar em seu método. Várias horas se passaram e Isabela acabou adormecendo. Ela foi acordada pelo grito da professora dizendo que era incrível. Blair foi capaz de resolver o mistério de House com uma fórmula. Britney afirmou que suas habilidades matemáticas não poderiam ser comparadas com ninguém, e perguntou se o cara definitivamente não queria realizar pesquisas com ela. Isabela colocou a mão no ombro do prota. Ela não sabia que ele era tão inteligente em matemática. Então perguntou se ele realmente pensou isso. Mas Blair fez uma cara séria e perguntou se ela realmente queria saber. Isabela pediu para não mentir para ela. O prota declarou que não tinha talentos e estava apenas estudando matemática, enquanto outros estavam com sono. Isabela se surpreendeu com a fórmula de soma de progressão geométrica de Blair. Ela dizia que seu pequeno plano está indo como um relógio, mas o que ele havia dito no dia anterior realmente fazia sentido, mas a garota tinha um sentimento estranho que não a deixava em paz. Ela estava andando pelo corredor e em algum momento notou o prota. Ele fazia o 2º ano, então ela não entendeu o que ele tinha perdido no prédio do 3º ano. Dessa vez ela decidiu segui-lo para ver o que ele está tramando, mas assim que olhou ele desapareceu. Toby disse a Blair que há uma cerca de pedra baixa atrás do prédio dos alunos do 3º ano e não há ninguém lá, então ele pode escalar. O amigo esperava que Blair não fizesse nada de errado e pediu para não contar a ninguém que ele havia lhe contado tudo. O cara estava parado ao lado da cerca e pensou que este era provavelmente o lugar de que Toby estava falando. O professor Anthony disse que se o protagonista quiser aprender mais sobre magia, então ele deve ir para a Associação de Magia na cidade de Iapo. Lá ele poderá encontrar professores mais experientes. Blair olha para as casas e as pessoas apertando os olhos porque o sol brilhava intensamente. O interesse crescia cada vez mais. Blair andava por uma movimentada rua e pensava como tudo era luxuoso ali, prédios antigos e muita gente fazendo seus negócios.
Então o cara chegou ao castelo, que provavelmente tinha uma associação mágica. Sua boca se abriu de surpresa por causa do tamanho do prédio. Você não vê isso todos os dias. Para ter cuidado para não revelar sua identidade, Blair colocou uma máscara em seu rosto. Ele entrou no prédio e imediatamente foi para a recepção. Por algum motivo Jasmine estava ali, sua colega de classe, que não o reconheceu. Ela perguntou se o jovem queria encontrar um consultor de magia, e ele concordou. O cara não parava de pensar por que Jasmine estava aqui e se perguntou se ela está trabalhando aqui de meio período. Acontece que o pagamento para consultar um mentor de alto nível será de 10 ouros por mês, um mentor de nível médio é 5 de ouro, um mentor de nível baixo custa 2 ouros. Um ouro é igual a 100 peças de prata, e o protagonista tem apenas 30 peças de prata. O cara entrou em desespero, ele não entendia por que tinha que sofrer tanto. Blair pediu desculpas pelo transtorno e estava prestes a sair quando foi chamado. Jasmine disse que se ele tivesse problemas de dinheiro poderia fazer uma assinatura da biblioteca deles. O cara não entendeu, e ela rapidamente explicou que na biblioteca da Associação Mágica há milhares de publicações sobre magia. Quase tudo pode ser extraído de seus livros, embora não se compare com o conselho de um mentor, mas é absolutamente gratuito. O protagonista, como amante de livros, se inspirou imediatamente e pediu uma assinatura. No entanto, para ele era necessário fornecer um certificado de mágico. Mais uma vez o desespero tomou conta de Blair. Jasmine pensou que como ele queria um consultor, ele mesmo era um mágico. O cara pensou que teria sido melhor se Isabela o tivesse destruído então, mas a garota se apressou em garantir que ainda há uma maneira de conseguir uma assinatura. Você só precisa provar que realmente estuda magia e provar isso é bem simples. Por exemplo, se um cara quer mostrar suas habilidades na magia do elemento fogo, ele precisa criar uma bola de fogo na frente de um especialista. O prota perguntou se isso poderia ser feito diretamente com eles. Jasmine respondeu que é possível, mas é melhor não fazer especificamente neste dia, porque o especialista é bastante rigoroso. Dizem que esse especialista tem um percentual de entrega de apenas 10%. 300 mágicos haviam sido reprovados em seu exame, mas mesmo assim o protagonista queria fazer esse dia, até porque seria difícil pular por cima do muro novamente. Então Jasmine o apresentou ao especialista André, para confirmar suas habilidades. André usava um manto de mago vermelho com 2 listras prateadas. Ele é um mago de nível médio do fogo. O homem perguntou por que o nome do protagonista e por que ele estava usando uma máscara. Blair se apresentou por seu nome verdadeiro Shen Lu, e disse que havia colocado a máscara porque havia recebido uma queimadura enquanto praticava a técnica de bola de fogo. Um idoso sentado ao lado do mágico notou que a magia não foi fácil já que ele queimou o próprio rosto. André disse que seu nome é estranho, e como chegou até eles com essa idade no máximo ele se tornaria um mago de baixo nível. Jasmine se ofereceu para levá-los ao salão para o teste, mas Andrea decidiu segurá-lo bem naquela sala. Ele presunçosamente disse ao protagonista para mostrar sua técnica de bola de fogo atacando. Blair perguntou se havia espaço suficiente aqui. O velho sorriu com a confiança do jovem de que seria capaz de ferir André. Ele disse para fazer e não perder seu tempo. Blair não discutiu mais e começou a lançar um feitiço. André notou com desagrado que ele pronunciou a palavra devagar e gesticulou bruscamente com as mãos. Todos ficaram espantados ao ver uma bola enorme e quando Blair abriu os olhos, André pediu para parar, mas já era tarde demais. O homem foi lançado contra a porta. Todos os presentes taparam os ouvidos. Quando a bola bateu em algo e explodiu, encheu a sala de fumaça fazendo com que as pessoas ficassem tossindo. E quando passou todos viram que André estava protegido pelo mesmo velho com a magia do elemento água à sua frente. Foi um escudo de água que salvou suas vidas. André estava deitado no chão olhando para o jovem com choque. Jasmine cobriu a boca de surpresa. E logo o protagonista se apressou em pedir desculpas, dizendo que bateu com todas as suas forças porque tinha certeza de que André estava pronto. Jasmine deu a ele um certificado de mágico e um bilhete de leitor. Eram cartões de aproximadamente o mesmo tamanho, mas de cores diferentes, bege com desenhos amarelos e uma flor de lótus no meio, e o outro preto com ouro e hieróglifos. Jasmine disse que ele mostrou grande habilidade de bola de fogo e ela nunca tinha visto uma bola tão poderosa. Sua admiração era visível a olho nu.
A garota disse que o protagonista um dia se tornaria um grande mágico. Ele agradece por suas palavras e quando estava prestes a sair e se despedir, ele a chamou pelo nome. A menina não entendeu como ele sabia o nome dela. Na biblioteca, o protagonista percebeu que ali tem muitas vezes mais livros do que na biblioteca da academia. Ele estava sentado à mesa lendo um livro. Seu conteúdo era mais aprofundado do que na academia, especialmente sobre o poder espiritual mágico. O nível de poder espiritual mágico é o principal critério para determinar o nível de um mago. Quanto maior o poder espiritual e quanto mais intimamente ele estiver conectado com o elemento mágico, mais forte será a magia. Além disso, magos de alto nível com alto poder espiritual podem até mesmo controlar o elemento mágico de mago de nível inferior. Isso leva ao fato de que durante a batalha entre magos quase não há como superar a diferença de níveis. No entanto, sobre os 4 elementos mágicos nos livros, é escrito de forma bastante aleatória, afinal o nível de educação neste mundo é bastante baixo. Os magos neste mundo acreditam que os 4 elementos não são apenas a base da magia, mas também a base do velho mundo. Os elementos restantes são combinados nestas 4 principais proporções certas. Claro, se você olhar para tudo do ponto de vista da ciência moderna, sua visão de mundo é muito primitiva. A julgar pelas leis da física, toda a matéria consiste em átomos, átomos formados em moléculas através de uma ligação covalente e através de uma ligação iônica. Eles se combinam em íons e formam diferentes elementos químicos com estruturas diferentes. Mesmo os alunos do ensino médio sabem que a matéria é composta por elementos diferentes, e os chamados 4 elementos não existem na tabela de elementos. O protagonista não conseguiu encontrar uma explicação lógica para isso, uma vez que existem elementos mágicos neste mundo, então era possível interagir. Ele abruptamente empurrou sua cadeira para trás, pulando de seu assento e assustando as pessoas sentadas na biblioteca. Se Blair tiver sucesso, então ele será capaz de criar uma nova magia. O garoto correu de volta para seu lugar para tentar, ele sentia que estava pronto para mover montanhas. Enquanto isso, o velho e André estavam sentados no salão principal da biblioteca. Jasmine trouxe-lhes café. Eles estavam falando sobre o prota, dizendo que o cara tem um poder espiritual muito baixo, mas foi capaz de criar uma bola de fogo inimaginavelmente forte. Ainda mais estranho era que o velho não conseguia controlar o elemento que Blair estava controlando. Talvez ele tenha algo que eles não conseguem entender. Já era noite, e Blair pulou o muro novamente. O lugar estava vazio, então ele decidiu tentar cumprir sua ideia ali mesmo. O cara levou a respiração a fundo, fechou os olhos e se concentrou em seus sentimentos. Ele sentia e controlava o fluxo transparente de magia que saía de sua mão. Blair tentou direcionar o fluxo de Kai para outro elemento e uma bola de oxigênio apareceu em sua mão. Ele não tinha certeza se era um elemento de oxigênio puro porque ele não podia dizer a olho nu. Em seguida, as moléculas no núcleo azul no meio tornaram-se visíveis na bola. Então não restam dúvidas para testar. Blair fez um elemento de fogo em sua segunda mão e combinou magia. No entanto, tudo desapareceu e só restou fumaça. O cara ia aceitar que tinha falhado e não era isso que imaginava, mas ele não estava satisfeito, então repetiu seu experimento. Desta vez houve uma forte explosão e as janelas do prédio da academia racharam. Britney, que estava sentada no escritório, conseguiu ver a explosão. Blair pulou para trás e um enorme buraco foi deixado no local da explosão. Todos os seres vivos que ali cresciam foram deixando para trás. Enquanto a fumaça se dissipava no ar, alguém veio correndo para a terrível explosão e gritou perguntando o que aconteceu. O cara não achava que ia ter tanto barulho, então ele correu. Blair pensou que mesmo que ele fizesse um pouco de barulho, ele tinha criado algo que valia a pena. No recreio na sala de aula, os alunos falavam sobre tudo. Alguém perguntou o que tinha para almoçar, o outro disse que ele adorava estudar e alguém estava cansado de estudar a noite toda e jurou nunca mais fazê-lo. Em geral, a vida estava a todo vapor. E nosso querido protagonista dormia na mesa, exausto com o que havia acontecido. Alguém bateu no ombro dele. Toby estava preocupado com o que aconteceu à noite, então perguntou a Blair se ele tinha ouvido o que aconteceu à noite, mas o prota disse que dormiu a noite toda. Toby disse que uma explosão ocorreu perto do 3º ano, onde derrubaram todas as janelas. A academia está investigando e eles acham que era algum tipo de mago de alto nível.
Toby viu como tudo parecia e tinha certeza que só um mágico de alto nível tinha o poder de criar tal coisa, só que ele não entendia por que um mágico assim faria isso na academia, então ele ficou intrigado com o que havia acontecido. O protagonista respondeu que não sabia de nada, pois nem tinha visto tais mágicos. Toby ficou surpreso com o fato de seu amigo não ter visto magos de alto nível. Se sua memória não estiver errada, a professora é um mago de alto nível. Blair ficou chocado com esse fato, então ele correu para o escritório da professora. Como sempre ela estava em seu lugar, ela disse que o cara chegou na hora certa. Ela acrescentou que a Associação de Matemáticos já publicou um artigo sobre o quebra-cabeça de House. Britney deu a Blair um boletim com um artigo impresso, já que foi ele quem propôs esse método de solução. Seu nome está listado em primeiro lugar nos autores. Ela o parabenizou por ter resolvido o problema mais difícil do mundo da matemática. Blair veio a Britney para tratar um assunto importante. Ela não entendeu do que se tratava, então perguntou novamente. O rapaz pediu para aprender matemática com ela. Britney ficou surpresa porque ele disse que queria se tornar um mágico. Com olhos brilhantes o cara disse que gosta tanto de magia quanto de matemática. Blair até falou que acha que em sua vida anterior ele era provavelmente um matemático tão grande quanto sua professora. Ela agarrou seu braço muito feliz em ouvir tudo isso. Então seus olhos brilharam e ela abraçou Blair dizendo que se ele fizer um esforço definitivamente vai se tornar um grande cientista. O protagonista sabiamente pergunta se ela o ajudaria com magia se fosse necessário. Ela concordou com tudo, então agradecendo a professora ele se despediu e segurou a maçaneta da porta. Britney o lembrou para não esquecer de vir no dia seguinte. O cara estava prestes a sair quando ela cruzou as mãos e ficou mais séria. Blair ficou tenso perguntando o que ela queria dele. A professora começou a suspeitar que o protagonista não queria matemática. Ele queria ajuda com magia. Ela levantou uma sobrancelha olhando para Blair com uma pergunta. Ele naturalmente começou a entrar em pânico. Ele tinha medo de que ela entendesse tudo, e achou que ia ter que sair desse mundo para sempre. Porque a professora pode arrancar a cabeça dele, e ele quer viver um pouco mais. O protagonista pensou em algo mais legal e perguntou como ela poderia pensar aquilo. Como eles passariam tanto tempo juntos, seria mais conveniente para ele perguntar a ela sobre magia. Britney levantou-se de seu assento e caminhou até o estudante colocando as mãos em seus ombros. A professora disse que ele tinha um talento para matemática que ele poderia usar como uma ferramenta. Ela o mandou descansar, lembrando novamente de ir ter com ela depois da escola. Ela parece ter caído na conversa do protagonista. Ele definitivamente se acalmou, pensando que essa mulher é inteligente e estúpida ao mesmo tempo. Na noite seguinte, como haviam combinado, ele veio ao escritório dela. Além de Britney, Isabela estava sentada à mesa. Ela também não esperava vê-lo, então perguntou por que ele tinha vindo. Acontece que ela estuda matemática com a professora há muito tempo, e agora Blair se juntará a eles. Britney pediu desculpas por ter esquecido de avisá-la. Ela pediu para Isabela cuidar dele, mas a garota se afastou. A professora disse a Blair para se sentar ao lado da menina que ela já havia preparado uma tarefa para ele. Uma pedra foi jogada no poço e depois de um tempo outra pedra foi arremessada, mas 2 vezes mais pesada que a anterior, então quando a segunda pedra alcançará a primeira? Isabela começou a raciocinar em voz alta. Em sua opinião, para resolver o problema eles precisarão fazer um intervalo. Ela teria continuado falando, mas Blair a interrompeu dizendo que a segunda pedra nunca alcançaria a primeira. Se você ignorar a resistência do ar, uma pedra grande nunca alcançará uma pequena. Isabela, cruzando as mãos, sorriu pensando que Blair não sabe coisas tão elementares. Britney não entendia o que o cara queria dizer com resistência do ar, mas ela sabia com certeza que a velocidade de queda do corpo é diretamente proporcional à sua massa. Já Isabela tinha certeza que quanto maior a massa, mais rápido o corpo cai, pois foi estabelecido pelos sábios antigos e até as crianças sabem disso. O protagonista perguntou se tudo que os sábios dizem é verdade, afinal as pessoas provavelmente nunca viram uma coisa dessas em suas vidas. Isabela ficou indignada por ele ter ousado desafiar a sabedoria antiga. Eles jogaram raios um no outro com um olhar. A professora começou a se preocupar com isso. Blair tinha certeza de que a ciência deveria ser precisa e a abordagem a ela também. Se a verdade não pode ser provada, então não é a verdade.
Isabela tinha certeza de que estava certa, então ela ofereceu para fazer uma aposta já que Blair queria tanto provas, mas quando ele estava prestes a recusar, a professora o interrompeu e mandou eles pararem. Isabela apostou 10 peças de ouro, os olhos se iluminaram e o cara pulou concordando, e sem hesitar pediu à professora para ser sua testemunha, ela só conseguia suspirar cautelosamente. Por causa da atividade de seus alunos para provar a solução do problema, eles se aproximaram da capela para que pudessem atirar as 2 pedras de uma grande altura. Britney estava com 2 pedras nas mãos, uma pesada e outra 2 vezes mais leve. Ela foi séria quando pediu a Blair para pensar cuidadosamente novamente, porque 10 ouros é uma quantidade muito grande, mas o cara respondeu que já tinha pensado bem. Sua determinação era visível a olho nu. Isabela perguntou com um sorriso se ele realmente tinha certeza de sua vitória, mas ele não recebeu resposta. A professora voou até o topo da capela. Blair ficou maravilhado e cobriu os olhos com as mãos para que o sol não lhe cegasse tanto. Essa era a técnica de voar do elemento vento. Isabela não esquece de notar que Blair novamente não sabe disso. Os alunos olhavam para a professora com expectativa. Isabela riu dizendo que ele perderia. Por fim Britney soltou a pedra. Sons voaram rapidamente tocando o chão ao mesmo tempo. Isabela ficou surpresa por não entender por que isso aconteceu. E Blair agora estava sorrindo presunçosamente. A professora não ficou menos chocada. Quando ela voltou para eles, o rosto de Isabela se torceu enquanto ela tentava descobrir como isso era possível. As realmente caíram ao mesmo tempo. As 2 meninas ficaram horrorizadas, e Britney se apressou a perguntar a Blair como ele descobriu que a lei dos corpos caindo está incorreta. O cara respondeu que acabou de ler essa lei em um livro didático e depois conferiu com 2 pedras. Foi quando percebeu que a realidade e a regra no livro didático são diferentes. Britney ficou horrorizada porque a verdade que eles vinham transmitindo há mais de 1000 anos poderia ser refutada apenas atirando 2 pedras, e como ninguém fez isso em 1000 anos, quantos cientistas não sabem que as verdades simples que conhecem não são realmente verdadeiras? Ela não entendia como Blair era capaz de detectá-lo tão facilmente, mas claramente não é apenas sorte. A professora disse que o cara provavelmente não entende a importância dessas 2 pedras. Ela acredita que em um futuro próximo uma lei aparecerá nos livros didáticos com o nome de Blair, e o agarrou pelos ombros. O cara disse que não era só mérito dele, todo o trio se esforçou para isso. Isabela continuava irritada e a professora deu todo o crédito a Blair, mas se o cara quiser ele pode finalizar a lei junto com a Isabela, e o protagonista aceitou a ajuda da garota. Agora os 2 estão trabalhando em uma nova lei. Foi assim que Isabela imaginou em sua mente, sentados em uma mesa e fazendo novas descobertas. A menina relaxou, mas depois voltou à sua imagem mal-humorada, dizendo que como ele precisava tanto de sua ajuda ela não poderia recusar. Enquanto o cara falava sobre isso com a professora, os pensamentos da menina foram longe. Ela introduziu o nome da lei da queda de Isabela e Blair. Há várias inscrições sobre ele: a lei da queda livre, a fórmula da velocidade, a fórmula do deslocamento e a fórmula da velocidade de deslocamento. As palavras Isabela e Blair mostrada na cabeça da menina a deixavam constrangida. A garota disse ao protagonista que se alguém o ofendesse, ela definitivamente o ajudaria. Ela achava que o cara não era tão ruim, pelo contrário, esperto e fofo. Blair agradeceu e estendeu a mão enquanto ela estava confusa. A menina não entendia o que ele estava fazendo, o que ele queria dela. Provavelmente o cara só queria apertar as mãos, mas Blair pediu para ela dar as 10 peças de ouro pois ele tinha vencido. É claro que ele só estava interessado em discutir sobre dinheiro. Isabela deu as 10 peças de ouro, e ele estava feliz por ter conseguido ficar tão rico em um dia. Isabela notou que ele só estava interessado em dinheiro e fama, mas também parecia a ela que Blair estava fazendo isso porque havia algo mais profundo escondido em suas ações. Isabela perguntou diretamente o que ele queria, e naquele momento uma forte corrente de vento soprava em direção a eles. O cara foi tomado por lembranças de sua vida antes de se mudar para este mundo. Como escrevia artigos científicos, ensinava os alunos a se divertirem na companhia de amigos, o estado relaxado foi imediatamente substituído pela seriedade. A garota olhou para ele. Blair se levantou e disse que ele só queria ganhar mais dinheiro e viver melhor. Já era tarde,
Então, depois de se despedir da professora Isabela, o rapaz foi para o quarto. Ele parecia despreocupado, mas o sentimento ansioso não largou a menina. No dia seguinte ele estava parado na sala de aula novamente. Era mais confortável para ele dormir na mesa do que naquela cabine. O malvado batedor parou ao seu lado, batendo o punho na mesa. Ele ficou indignado porque Blair estava mentindo quando o chefe estava procurando por ele. O cara não entendia a quem ele se referia. O batedor o agarrou pelos seios, mas ele foi imediatamente contido por algum estranho, dizendo-lhe para soltar Blair. Havia um cara suspeito atrás dele com as mãos nos bolsos e perguntando se era o mesmo Blair. Depois de olhar para o homem, o protagonista não entendia o que estava acontecendo. Blair repetiu as palavras para que ele o deixasse ir. O valentão relutantemente soltou suas roupas. Agora o valentão normalmente se apresentava para o chefe e perguntou o que aconteceu. Tomando uma arrogância com um olhar, o chefe disse para Blair ficar longe de Blair, e explicou que alguém como Blair não deveria estar falando com ela. Depois disso Fizzy disse a todos para sair. O valentão ficou furioso por não ter feito nada para tumultuar. No caminho para a saída ele esbarrou no ombro de Toby. O chefe virou-se para o rapaz assustado, mas não disse nada. Toby perguntou se Blair estava bem e o que aconteceu. Seu amigo estava completamente relaxado, então ele calmamente respondeu que o chefe e seus capangas apenas vieram falar com ele. Toby ficou horrorizado perguntando o que ele tinha conseguido fazer. O protagonista perguntou ao amigo por que Toby tinha medo dele. O cara falou o óbvio: Fizz é o chefe e todos na academia têm medo dele. Só um esquisito como o protagonista que está sempre desaparecendo atrás dos livros não tem medo dele. Fizz vem da famosa família Howard. Ele é filho de um Viscount Howard, que é uma pessoa importante na sociedade dos números. Muitos professores da academia também fazem parte dessa comunidade. A sociedade dos números é baseada na teoria pitagórica de que tudo no universo pode ser explicado usando números racionais. A teoria perdeu seu poder com a descoberta de números irracionais. Qualquer pessoa que ofender Fizz terá dificuldades na academia. Toby tinha certeza de que Blair estava fascinado pela beleza de Isabela, então ele colocou a mão em seu ombro e aconselhou seu amigo a não ignorar a de Fizz. Blair não entendia em que sentido ele estava fascinado, o que o deixava confuso. Sentado no escritório da professora, o protagonista não estava pensando em matemática. Embora o poder das bolas de fogo de oxigênio puro seja enorme, ele ainda deveria invocar a bola primeiro, e só então extrair o elemento do oxigênio. Então a bola não vai explodir no mesmo momento. A principal vantagem será que ele não terá que recitar feitiços e gesticular com as mãos. O cara colocou uma caneta no nariz e olhou para o teto. Ele estava tentando descobrir como poderia invocar dois elementos diferentes ao mesmo tempo. Quando Isabela notou que Blair estava se esquivando do trabalho, ela o chamou. A caneta caiu do nariz e o cara olhou para ela. A menina disse para ele resolver o problema que a professora deu. No dia seguinte ela vai explicar tudo. Bocejando de tédio, ele entregou a Isabela o problema resolvido. Ela ficou surpresa que o cara já tinha feito tudo porque ela mesma conseguiu terminar só metade da tarefa. O protagonista fala que você não pode resolver tudo apenas da boa e velha maneira, porque você precisa encontrar uma solução original. Ele deslocou o olhar para Isabela. Ela ficou fascinada com a solução dele. A menina certamente não sabia que isso era possível, então o cara se lembrou de algo e perguntou para Isabela se ela poderia invocar duas bolas de fogo ao mesmo tempo. Como se nada tivesse acontecido, ela respondeu que poderia convocar vários e continuou lendo a resolução do problema. O protagonista ficou horrorizado com a surpresa, não entendendo como tal coisa era possível. Isabela decidiu zombar dele perguntando como o matemático conseguiu invocar apenas um. O sorriso malicioso apareceu no rosto da menina. Blair estava confuso. Ele havia estudado muitos livros sobre magia, mas nunca havia encontrado uma maneira de invocar mais de um elemento ao mesmo tempo. Descobriu que os livros contêm apenas o básico e não há técnicas tão engenhosas lá. O pai de Isabela a convidou para a consultora de magia de alto escalão que a ensinou a invocar vários elementos ao mesmo tempo. Ela disse que se ele a chamasse de irmã, ela o ajudaria a aprender. Isabela decidiu se vingar totalmente de Blair, mas ele rapidamente obedeceu e a chamou de irmã sem problemas. Ele não viu nada de terrível naquela palavra.
Mas Isabela claramente esperava uma reação diferente. Isabela não pretendia abrir mão de suas palavras, então o chamou para segui-la do lado de fora para aprender a criar vários elementos ao mesmo tempo. Ela estava recitando aquele mesmo feitiço de bola de fogo com os olhos fechados enquanto um vento forte se desenvolvia ao seu redor devido ao uso de magia. Quando Isabela abriu os olhos, 9 bolas de fogo voavam no ar ao seu redor. Ela estava sorrindo presunçosamente enquanto Blair surtava com o que estava acontecendo. Era difícil acreditar que tal coisa fosse realmente possível. Além disso, o cara admirava a habilidade de Isabela. A chave principal para invocar várias bolas de fogo é a distribuição do poder espiritual. Muitas pessoas pensam que o poder espiritual só pode ser direcionado para um lugar, mas uma vez que você domina essa técnica, os magos serão capazes de distribuir o poder para diferentes lugares. Cada parte dessa força é capaz de invocar um elemento. Assim, você pode invocar várias bolas de fogo. Blair perguntou se era possível invocar diferentes elementos usando diferentes partes da força. Na teoria isso é possível, mas na prática é difícil de fazer. É como desenhar um círculo com uma mão e um quadrado com a outra. Eles tiveram uma conversa bacana sobre esse tema sem perceber que estavam sendo vigiados. O valentão estava se escondendo não muito atrás do muro, pensando que eles estavam realmente em um relacionamento. Ele imediatamente correu para relatar tudo ao Fizz e com raiva prometeu definitivamente que Blair iria pagá-lo por isso. Seu olhar estava cheio de raiva e ódio, e parecia que eles poderiam acabar com Blair. Concentrado em seus olhos fechados e distribuindo a força espiritual em 9 partes, Isabela repetiu o que o cara deveria fazer. Ele deveria compartilhar o poder espiritual passo a passo. A garota riu dizendo para não ficar chateado se não desse certo imediatamente, porque ela mesma estava treinando há 6 meses antes de poder compartilhar forças de forma estável. Só que agora deu tudo certo para o protagonista, e Isabela não pôde dizer nada por causa do choque de continuar olhando para aquelas 9 bolas de fogo que cercavam o cara. Gaguejando, ela perguntou como ele fazia isso. Blair respondeu que ele fez tudo como ela lhe disse. Ele dividiu a força espiritual em 9 partes, só que não era isso que Isabela tinha em mente. Ela não entendia como Blair conseguiu fazer isso. Ele sempre foi um perdedor, e de qualquer forma ele é o segundo colocado. Não deveria ter sido tão fácil e rápido para ele. O protagonista apenas entendia a técnica, então ele foi capaz de fazê-lo. A garota estava com raiva que um tipo tão estranho fosse um gênio, não só na matemática, mas também na magia. Quem disse que Blair foi abandonado pelos deuses? A menina achou que ele era o favorito deles. Isabela gritou que ela lidou mais rápido do que ele. Ela se recusou a ensiná-lo e disse para ele lidar com magia. Seu ego estava muito ferido e o protagonista não entendeu o que aconteceu, mas parece que ofendeu Isabela. Não está claro para ele como ele conseguiu fazer isso. As mulheres eram absolutamente incompreensíveis para ele. Blair enfiou a mão no bolso e se deparou com algo nele. A menina estava andando e reclamando de como estava chateada. De repente o prota a segurou pelo pulso pedindo que ela parasse. Ela se virou na direção do cara com desagrado perguntando o que ele queria dela. Blair com um sorriso estendeu a mão, onde tinha uma pulseira. Blair começou seu discurso inflamado, chamando Isabela de respeitada e disse que só poderia aprender graças às lições dela. O garoto pediu para aceitar aquela pulseira como agradecimento. Isabela congelou impressionada com o que estava acontecendo. A pulseira e as mãos de Blair pareciam brilhar. Isabela ficou constrangida dizendo que o rapaz ainda tem consciência. Ela pensou que ele não é tão estúpido. Pegando a pulseira, ela fugiu de Blair gritando que as joias eram feias. Claro que ela realmente não pensou isso, e enquanto estava correndo tropeçou e caiu. Blair disse para ter cuidado. Isabela se agachou e se virou para o rapaz. Ele não entendia o que ela estava olhando e se ele deveria sentir pena dele. Ela o culpou por sua queda, embora ambos entendessem que o problema estava apenas em Isabela. Ela o xingou e prometeu não sair tão facilmente. Blair sorriu nervoso sem saber o que tinha feito de errado novamente. O rapaz decidiu se deitar pensando que se Isabela não gostasse da pulseira, ela não teria levado. O protagonista gastou 50 peças de prata nele. A princípio ele queria dar a pulseira para a professora, mas decidiu que seria melhor dar para Isabela. De repente, os rostos dos valentões apareceram acima dele.
O valentão perguntou se ele lembrava do que tinha escutado, para não se aproximar da Isabela. O protagonista saltou com uma expressão estranha no rosto, e todo mundo estava pronto para o cara atacar, mas ele apenas correu, então gritaram mandando ele parar. Blair não via sentido em mexer com aqueles valentões, ele foi chamado novamente, perguntado se ele realmente iria fugir durante a batalha como seu pai. O prota congelou no lugar, os valentões gritaram com ele, mandando ele correr e perguntaram por que ele parou. O batedor tinha certeza que havia tocado em um ponto dolorido, e aproveitando o momento em que ele ia atacar por trás, o valentão o chamou de maluco e disse que o cara tinha escolhido isso, então balançou o punho para atacá-lo. No entanto, sua mão estava coberta de calor e quando se aproximou da parte de trás da cabeça de Blair sem tocá-lo, ele caiu de costas e apertava sua mão para acalmar a dor. Ele e os caras ficaram assustados, o protagonista olhava com evidente malícia. Parece que ele estava pronto para atacar a qualquer momento com uma de suas bolas de fogo que ele criou sem feitiço e gestos. O valentão não estava à altura porque tinha uma queimadura no dorso da mão, ele gritava de dor. O protagonista afirmou que mesmo não sendo seu pai, ele foi um bravo guerreiro que partiu por sua terra natal e era um pai maravilhoso. O batedor olhou para Blair assustado, o protagonista disse para ele nunca insultar seu pai. O capanga do batedor contou 9 bolas de fogo do cara e absolutamente não conseguia entender como isso era possível. Eles imediatamente fugiram, deixando o batedor sozinho com Blair. Ele gritou que o cara não podia fazer isso porque é proibido de lutar na academia. Blair ficou surpreso que alguém como ele soubesse dessa regra. O valentão rastejou de volta para o muro da academia, implorando a Blair para parar, mas ele tinha que pensar nisso antes de dizer todas aquelas coisas desagradáveis. O cara balançou o braço, pronto para jogar todas as bolas de fogo no batedor enquanto ele se cobria com as mãos, mas eles foram distraídos por 3 figuras desconhecidas. O valentão estava gritando por socorro e quando abriu os olhos viu que Blair estava deitado à sua frente apagado. O batedor não sabia o que tinha acontecido com ele, então apontou o dedo. No final resolveu sair o mais rápido possível. Havia professores em pé ao redor de Blair, incluindo Britney. Ela mandou o batedor parar mas ele disse que não tinha feito nada e que Blair tinha caído sozinho. O cara já tinha recuperado a consciência naquele momento e estava ouvindo a conversa. Britney perguntou como tal coisa poderia ter acontecido com ele, e ela sabe perfeitamente como a gangue de batedores trata Blair, mas o cara continuou negando, concordando que costumava irritar o protagonista mas realmente não tinha nada a ver com isso. Um dos professores o mandou calar a boca pois Blair estava deitado sob seus pés, então foi dito a ele para não fingir ser um tolo. Mesmo naquele momento o valentão continuou a estragar a imagem da academia. O velho disse para ir até seu escritório e esperá-lo lá. Ele prometeu lidar com o valentão. O vice-presidente fala que tudo foi culpa da administração de sua academia. O velho lamentou que o hóspede tivesse que ver tudo. O homem se apressou a assegurar ao deputado que confrontos entre jovens e instituições de ensino são uma coisa comum. No entanto, pediu para ser mais rigoroso com os alunos. Enquanto isso, as atenções se voltaram para a condição de Blair. Líquido vermelho está fluindo do nariz. Ele estava balbuciando algo sobre estar no céu e o céu sorriu para ele. A professora o chocou sem deixar de perguntar se ele estava bem.